Olá e muito bem-vindos ao novo vídeo aqui de ideias tutoriais Faça Você Mesmo. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês como fazer uma gravata borboleta dobradinha assim, muito bonitinha. Você pode fazer nessa cor ou em alguma outra cor mais especial. Para esse projeto a gente vai utilizar um tecido, tesoura, alfinete, uma fita, uma régua para medir, giz para marcar o tecido, a linha na cor do tecido que vai ser utilizado, ou bem próximo, e aqui esses fechos nesse formatinho, olha, você encontra em casa de costura, e esse aqui é um que dá uma agarradinha assim, como se fosse um anelzinho, bem prático. O tecido que nós vamos trabalhar é um vermelho aqui bonito, ele é meio brilhosinho assim, é meio festivo, mas você pode também trabalhar com algodão, né? Fica bem legal também. Para começar, nós vamos então cortar os pedaços e eu vou cortar 2 pedaços diferentes desse tecido para fazer a parte da gravata e depois a parte do pescoço mesmo. Também vamos cortar um pedacinho mais fino que vai ser o que vai dar a volta na gravata e prendê-la no meio. Se o seu tecido for muito fininho, você pode trabalhar também com um tecidinho de TNT no meio para fazer ele ficar mais grosso. Aqui eu medi 14 centímetros por 24, que são para o tamanho da gravata. O tamanho do pescoço você vai medir na pessoa, né? Mais ou menos o tamanho do pescoço da pessoa e vai cortar. Depois, é claro, a gente vai precisar de um pedacinho de tecido que vai ser o que vai dar a volta, né, na gravata. Então, eu vou cortar um pedacinho bem fino, aqui de 6 centímetros por 10. Isso já contando o tanto que vou tirar, né? E depois a gente vai cortar o que vai dar volta no pescoço. Agora eu vou cortar o tamanho para o pescoço e aqui eu vou cortar um tamanho de 51 centímetros, de 46, ó, 42, depende do tamanho da pessoa que você vai fazer. Então, eu vou cortar o básico aqui. Deixem sempre 10 centímetros a mais depois do que você medir para poder ser as partes que nós vamos retirar das pontas, conforme a gente for também costurar, e também a gente depois consegue ajustar colocando o fecho. Aí vai ficar o tamanho certinho. Então, a medida que eu fiz da pessoa aqui é 50 e a altura vai ser igual, vai ser 6 centímetros. Bom, agora eu tenho todas as partes aqui e nós vamos começar a costurar. Vamos colocar eles com a parte bonita, de frente uma para outra, e vamos passar na máquina, todos eles, e depois nós vamos desvirá-los. Então, aqui eu vou, com a ajuda do alfinete, prender um lado com o outro. Você pode costurar um pouco mais longe, né, das pontas e depois a gente acerta cortando com a tesoura. Vamos colocar no meio aqui primeiramente e depois a gente passa a costura, não precisa ser muito na ponta, como eu disse. E aí a gente depois vira e vamos fazer isso com todos os outros tecidos.
Esses dois pedaços vão ser a gravata em si, o pedacinho menor o que vai prender no meio, e nós vamos passar aqui, ó, na máquina, nesse ponto. Não precisa ser um zigue-zague, pode ser uma costura normal. Agora, com todos os pedaços costurados, aqui eu cortei um pouco do que sobrou do tecido. Vejam, ó, aqui tá a costura, cuidado na hora de fazerem isso para não cortarem a costura. Vejam aqui o tantinho que sobrou, tá vendo? Então, todos esses prontos, agora eu vou virar. Você pode utilizar uma tesoura para ajudar a virar ou um alfinete desse. Agora a segunda parte nós vamos costurar essa parte aqui. Primeiro a gente vai deixar essa parte que costuramos bem no meio, porque ela vai ficar invisível quando a gente dobrar. Então vamos fazer isso com os dois pedaços que separamos, colocando a costura bem aqui no meio e vamos, com a ajuda do ferro, marcar bem o tecido. Se possível, a gente abrir também a costura aqui, para que ela fique bem certinha. Então vamos esticar para que fique bem retinho. A mesma coisa com o outro pedaço de tecido. Que depois nós vamos puxá-lo assim, ó, dessa forma. E aí vamos passar na máquina aqui, tá vendo? Assim vai ficar invisível a costura. Ou a gente pode fazer assim também, ó. E costurar aqui a mão. Depois a gente vai utilizar esse fitilho aqui para fechar o laço. Então, eu vou deixar ele bem marcadinho aqui. Podemos passar aqui na máquina, tá vendo? Agora, com as duas partes bem estruturadas, nós vamos juntar elas uma com a outra. O meu tecido, na hora que eu dobrar, ele vai ficar bem firminho. Se o seu tecido não for ficar firme, você pode colocar aqui agora um forro, e aí você costura aqui, porque ele vai ficar intercalado, não vai dar pra ver, para ele ficar mais estruturado. Bom, então vocês podem ver que eu costurei aqui essa parte. Juntei tudo aqui, ó. Aqui ficou um pouquinho tortinho, mas não tem problema nenhum, porque na hora que eu dobrar e fizer o laço, não vai ficar aparente. Então, não tem problema que tenha escapado ali um pouco. Eu fiz, então, também já passei no ferro a parte que vai ficar no pescoço, essa aqui. Então, deixei ela bem certinha, bem reta, olha, vejam aqui a costura tá pra cá. E aí, vamos começar mesmo a montar agora a gravata. Nós vamos colocar um lado com o outro dessa forma. E aí, nós queremos que agora elas fiquem grudadinhas assim. Vejam aqui, eu coloquei bem o meio delas. E eu vou fechá-las assim. E costurá-las, né? Vejam, eu faço aqui a parte
empurrando para baixo e as extremidades ficam para cima. Assim ele cria esse vinco bonitinho. E aí nós vamos passar esse aqui e costurar, ó. A gente vai encaixar ele aqui na pontinha e dando a volta. Aí a gente vai prender dessa forma e passar aqui na costura, mas a gente vai fazer à mão. Se você tiver um pouco de dificuldade, você pode dar um pontinho aqui e depois fazer um laço maior. Então, deixa bem presinho aqui, não tem problema. E aí, depois a gente dá a volta e costura o resto. Então, vamos lá, vou dar uma... prender aqui. Ó, vejam que eu costurei de frente para trás para não ficar aparecendo. Agora eu vou de novo ajustar ele aqui. E dar a volta desse jeito. E aqui, se você quiser, você já pode prender a parte da gravata que vai ao pescoço também. Então, aqui a gente prende e já dá um pontinho. Verifiquem se ele tá na metade certinho, ó. Que depois a gente vai dar a voltinha assim e ele vai prender com o gancho que a gente separou. Então, vamos deixar tudo em ordem aqui, tudo bem certinho, costurando a mão. Agora sim, ó, importante você verificar se ficou tudo retinho, se tá tudo certinho, ó, a costura fica bem visível, bem delicadinha, não dá pra ver. E agora a gente vai fazer a parte mais fácil, que é fazer a parte que prende no pescoço, gente, bem fácil mesmo. Havia dito pra vocês pra deixar um centímetrozinho, 5 mais ou menos de cada lado, né, totalizando 10. E aí aqui você consegue fazer um ajuste final, se você precisar, se você quiser cortar um pouco, ou se você quiser diminuir um pouquinho, ó, você pode empurrar assim pra dentro. E o acabamento vai ficar bem legal. Aí não vai ficar aparente aqui o restinho do tecido e é só passar na máquina nesse pontinho. Esse também, e depois a gente prende aqui, também vai prender a mão, os ganchinhos pra prender e segurar aqui, ó. Esse que vai ficar na parte de fora, então, fica melhor se você fizer assim. Aí ele não vai ficar visível. Você pode colocar 1 ou 2 ajustes. Aqui eu vou colocar, então, tô só medindo, vendo mais ou menos a altura. Então, é aqueles 5 centímetros que eu disse pra vocês, mais ou menos, que é o que vai ficar pra prender, ó. Então, eu tenho que colocar nessa parte que vai embaixo a bolinha e na parte que está externa aqui, mais afastada, o ganchinho pra prender. E eu vou colocar 2 de cada lado, vamos ver aqui.
Fiz o acabamento então do finalzinho, ó. Aqui ficou bem invisívelzinho. Aqui já ficou com uma marquinha um pouco maior, ó. E agora vamos colocar os feixes. Você pode fazer um pouquinho menor ou um pouquinho maior. Eu prefiro fazer ele bem aqui, ó, na metade, como eu disse pra vocês, mais ou menos uns 5 centímetros aqui na metade, então daqui dá uns 3. E aí ele vai prendendo assim. Então aqui vai ficar o feixezinho, ó, na parte de baixo. Cuidado na hora de pregar para vocês não torcerem a faixinha e prenderem do lado errado. E aqui, esse aqui também aqui, a gente já pode até aproveitar essa parte aqui da costura, ó. Colocar um pouco mais pra cá, pra ele não ficar tão visível. Ele vai ficar assim, pra poder prender. Você pode fazer assim também, colocar ele mais pra cá. O ideal é que ele fique escondido no tecido. Cuidado pra ele não ficar muito pra fora. Assim ele não fica tão aparente, né? Fica mais delicado o trabalho. E agora sim, a gravata borboleta está completa. Vejam que bonita que ela ficou. Ela ficou bem estruturada e bem volumosa. Bem chique também, o tecido valoriza bastante, né? Mas eu gostei muito do resultado. Ela exige um pouco de atenção, mas não é tão difícil assim de fazer. E a gente não precisa de nenhum molde, veja só. Aqui coloquei 2 medidas para a pessoa que quiser ajustar, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixe seu like, seu curtir. Eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Até lá, gente! Tchau!